e que você projeta ainda dos planos para hoje. É uma semana de clássico, mas com a Copa Sul-Americana no meio do caminho, o que Leonardo Jardim está projetando pro duelo das 9h30. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo, boa noite, pro Alexandre Simões, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Você pode acessar o site sócios5estrelas.com.br e vai apoiar, né? Vai estar do lado do Cruzeirão mais lindo do mundo. Vai também acompanhar tudo que tem de novidade para você ser um dos sócios do Cruzeiro e estar presente no Mineirão, ouvindo, claro, a Itatiaia. Deixa eu trazer essa informação, Cirilo, que você me perguntou sobre o time que vai a campo hoje, porque a tendência é que tenha reservas, sim, óbvio, né? Tem essa partida grandiosa no fim de semana, né? O clássico contra o Atlético, toda a rivalidade em campo. O Cruzeiro quer essa vitória de qualquer maneira, quer manter essa boa fase dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, resultado positivo diante do Sport, do Flamengo, do Vasco, teve aquele belo jogo contra o Bahia. Então, essa é a dinâmica de poupar alguns atletas, mas não dá para dizer que deve ser o time inteiro. O time inteiro não. Então, talvez um próprio Cássio para começar o jogo, talvez será que Fagner começa o jogo ou vai ser o William? Vou até colocar aqui que o Vidalba tem essa tendência de começar ao lado do Jonathan Jesus, e o Jonathan Jesus recentemente era até titular da equipe do Cruzeiro. Na esquerda, Cauã Prates. Ele deve sim, a ideia é dar uma mesclada, dar uma segurada, principalmente aqueles que estão com o tanque mais vazio, né, para encher esse tanque. Agora, por exemplo, o Lucas Romero não jogou no fim de semana, né? Cumpriu suspensão. Então, será que ele começa o jogo? É uma dúvida, Cirilo. São muitas situações, mas, ô Simões, é evidente que o Cruzeiro tem que pensar no campeonato, claro, enfim, etc e tal, mas o Cruzeiro tem que pensar na sua situação, né? E, cara, eu não colocaria titular pra jogar não, tá? Titular pra jogar o duelo contra o Palestino, eu não mexeria com isso não. Acho que é o jogo pra colocar molecada, jogo pra colocar quem não tá jogando, jogo pra colocar em campo quem não tá lá tão prestigiado. Eu não mexeria com titular pro duelo de daqui a pouquinho contra a equipe do Palestino em uma semana de clássico, que além de ser, evidentemente, um clássico, né? É um confronto que pode deixar o Cruzeiro, de novo, no páreo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Pro duelo da Sul-Americana, com respeito à competição, com respeito a quem comprou ingresso e vai ao campo, mesmo assim eu não colocaria titular pra jogar não, Simões. Ô Cirilo, em hipótese alguma, é uma rodada especial da Série A do Campeonato Brasileiro, por quê? Você tá com a tabela aí da Série A, não está? Sim. Dos 8 primeiros colocados, 6 se enfrentam. Além de a gente ter o Cruzeiro, que é o quarto, recebendo o Atlético, que agora é o sétimo, a gente vai ter o líder Palmeiras visitando o terceiro Bragantino, não vai? Domingo, 6h30, em Bragança. E também domingo, às 6h30, a gente tem o vice-líder Flamengo pegando o oitavo Botafogo no Maracanã. Maraca, 6h30 também. Então, quer dizer, nesses 3 jogos, a vitória vai valer muito mais do que os 3 pontos. Porque além de você marcar 3 pontos em cima de um adversário que tá ali próximo de você na tabela, você ainda vai contar com resultados ruins de 1 ou de 2 dos seus principais concorrentes. Porque se empatar, todo mundo perde 2 pontos. E quem perder, perde 3. Né? Então, é um jogo que ainda tem esse componente. E há um outro ponto, Cirilo, e aí especificamente em relação aos amarelos, né? O Cássio, por exemplo. O Cássio tem 2 amarelos, não tem, Pancer? Tem. Se ele tomar o terceiro, ele não vai poder jogar. Certamente. Na Série A. Sim. E aí, ele pode tomar o terceiro porque contra... depois o Cruzeiro tem a Copa do Brasil. Isso, e depois tem o Fortaleza. E depois do Fortaleza tem o Palmeiras. Exato. Né? Então ele pode tomar o terceiro amarelo, Cássio, por exemplo, e ficar de fora de um Cruzeiro e Palmeiras. Não é melhor botar quem o Jardim acha que é o goleiro reserva do Cássio? Parece que ele acha que é o Léo Aragão. Eu, assim, pelas observações que eu tenho de sub-20, eu acho o Otávio mais goleiro. Mas quem decide isso é o Leonardo Jardim com o Robertinho. Mas é o Léo Aragão, ok. Não é um jogo pra botar o Léo Aragão, que de repente daqui 10 dias pode estar em campo com a camisa do Cruzeiro, num jogo de Série A valendo muito, contra um Fortaleza? Dá ritmo pro cara, Exato, né? E até confiança, quebrar o gelo. Até porque a última atuação do Léo Aragão no Cruzeiro como titular, eu acho que é a única, né? Foi na estreia do Leonardo Jardim, não é isso? Contra o Democrata de Governador Valadares na Arena do Jacaré? Foi um desastre.
Foi um desastre. Não foi, e ele tinha ido muito bem nos Estados Unidos quando ele foi acionado. Mas é um contexto totalmente diferente, né? Um amistoso, né? Sem pressão nenhuma. Jogo. Quer dizer, ele foi um desastre. Ele falhou nos 2 gols. Um, inclusive, parecia que ele não sabia nem onde é que tava o gol, né? Que o cara chuta lá do meio da rua lá e parece que ele tá um gol imaginário do lado dele. Então, é hora de fazer isso. Quebrar o gelo. Porque daqui a pouco, aí, não vou botar o Léo Aragão pra jogar contra o Palestino no Mineirão, um jogo que não vale nada. Ele pode ter que jogar no Mineirão contra um Palmeiras valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. É muito melhor quebrar o gelo agora, botar o menino pra jogar, pra ter rodagem com a camisa do Cruzeiro, pra sentir o peso de um jogo oficial, do que de repente jogar numa fogueira de pegar o Mineirão com 60 mil, ele tendo pela frente Estevão, Vitor Roque, Paulinho, Rafael Veiga. Então, eu acho que assim, eu particularmente não levaria ninguém. O problema é que o Cruzeiro tem um elenco curto, aliás, curto não, desequilibrado, né? Porque se a gente tira o Wanderson e o Caio Jorge, atacante você tem Lautaro, você tem Gabigol, você tem Bolaci, você tem Dineno, você tem Marquinhos, pra poder escolher. Lá atrás, o Panzé tá dizendo que tem que jogar o Vidalba, porque não tem outro zagueiro. Porque o Gamarra, pelo jeito, se não jogar hoje também, é melhor mandar embora. O Gamarra não joga hoje não, Pansieri? Eu tenho a impressão que não. Se jogar, vai me causar estranheza, né? Vai me causar surpresa pois em relação mas se não ao jogar que hoje, eu busquei de informação. Manda embora mas amanhã. pode jogar, né? Às vezes porque isso aí é de praxe, ele define o time realmente no dia, né? Ali na pré-eleição. Pelo menos a intenção até ontem era não jogar. Com quem eu conversei, com quem a gente bate papo, olha e apura e vê aqui, vê ali. Agora, talvez vai na cabeça dele, não, vou pôr o cara pra jogar. Porque aí é isso. Qual que é a vantagem de ficar? Qual é a vantagem de ficar com um cara desse que não pode jogar contra o Palestino no Mineirão? Um jogo que pro Cruzeiro só vale pra instituição, né? Ainda não ganhou na competição, precisa vencer, mantém a invencibilidade, tem sequência de vitórias aí, que eu acho que é até a maior da temporada, né? Pegando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas, pô, se o Gamarra não pode jogar contra o Palestino no Mineirão, com todo respeito ao Palestino, o que ele tá fazendo no Cruzeiro? Não é melhor rescindir? Tentar arrumar, vamos arrumar um clube pra ele da Série B, no Paraguai, né? Porque, cara, eu não consigo, assim, se acontecer, né? Eu vejo o Cássio, jogar o Vidalba, pô, eu acho que o Lucas Romero, que sentido faz o Lucas Romero participar de um jogo desse, por mais que ele tenha ficado de fora contra o Sport, né? Então, assim, eu não vejo muito sentido nessa situação, não. Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações quanto a essa formação do Cruzeiro. Em instantes, nosso Emerson Pansieri vai trazer mais detalhes também. Vejamos, hein? O que será o Cruzeiro? Vou escalar daqui a pouquinho do goleiro ao ponto esquerda. Diga, Simões. Não, porque tem essa situação aí. O Mushuki Runa ontem bateu o União, não foi isso? 1-0. 1-0. Foi a 11 pontos. 13 pontos. E o Palestino tem 9. Então são 4 pontos de distância. Então quer dizer, se o Palestino perder hoje, a primeira posição está decidida. E o Palestino já é o segundo, né? Já é o segundo. O União tem 3 pontos. Tem 3, pode chegar no máximo a 6. O Cruzeiro, que tem 1, pode chegar no máximo a 7. O Palestino joga para saber se ele vai ter 2 jogos a mais ou a menos na sequência da Sul-Americana. Exatamente. Tá classificado. Então, quer dizer, é um jogo que pro Palestino vale muito. Né? E o empate, qual que é a diferença do saldo de gols dele pro Mushuki? 3 gols? Isso. Então, se ele empatar, porque na última rodada ele recebe o Mushuki Runa, não é isso? Lá no Chile. Aí cada gol vale 2, né? Porque é 1 a mais pra ele e 1 a menos pro Mushuki. Então ele precisaria vencer por 2 gols de diferença. Se tem 3 gols de diferença no saldo, ele vencendo por 2, ele vai passar a ter 1 a mais. Então teria essa questão. Então quer dizer, pra ele só ter que vencer o Mushuki, ele precisa vencer o Cruzeiro hoje. Se ele empatar, ele mantém chance matemática, mas precisaria vencer por 2 gols de diferença no mínimo pra poder classificar. Então, quer dizer, o jogo vale muito pro Palestino.